Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Eu não sei quantos anos você que está nos assistindo tem. Só sei que muitos dos nossos entrevistados chegaram para ocupar uma cadeira aqui neste plenário antes dos 40. E esta juventude corajosa mudou muitas coisas na Câmara e no Brasil. O nosso entrevistado de hoje é sociólogo. Foi caçado pela ditadura e, por isso, exilado no Chile. Lá fez uma pós-graduação em administração pública, que abriu muitos caminhos na volta para o país. Ele se tornou uma referência, um profundo conhecedor do setor de transportes. Getúlio Hanashiro foi 2 vezes deputado estadual, 3 vezes secretário municipal de transportes, secretário municipal da saúde, secretário estadual de negócios metropolitanos e, claro, vereador. Ele chegou à Câmara aos 39 anos de idade. Um moço, muito obrigada pela presença do senhor aqui, é uma honra. Obrigado a você, Viviane, para mim também é uma honra muito grande estar na sua presença e, ao mesmo tempo, aqui neste plenário da Câmara Municipal, onde eu iniciei a minha vida política eleitoral, porque a vida política comecei lá nos idos do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que inclusive foi uma referência no estado de São Paulo. O senhor fez parte do movimento estudantil que combateu a ditadura. Exatamente. Eu fui vice-presidente da UEE, posteriormente eu fui presidente do Centro Acadêmico de Sociologia e Política e na qualidade de vice-presidente eu fui preso num congresso em São Bernardo do Campos e por essa prisão eu fui condenado a 5 anos de prisão, tive que me exilar no Chile, onde eu fiquei um período que foi uma experiência extremamente positiva, mas ao mesmo tempo nós sofremos o início da ditadura do Pinochet, reproduzindo um pouco a ditadura brasileira. O senhor saiu daqui e foi pegar uma lá. Pois é, eu peguei 2 infernos, infelizmente. Mas a história, todos nós sabemos que muda e ela tem pontos positivos e pontos negativos do ponto de vista pessoal. No meu caso, por exemplo, foi extremamente positivo, porque eu constituí a família, tenho 2 filhos nascidos lá, uma aqui, e que, ao mesmo tempo, eu pude estudar, fazer um curso de pós-graduação na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, onde eu também acabei sendo pesquisador desta instituição, que foi criada pelas Nações Unidas, pela Unesco, e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ser consultor em alguns países. Estive em Honduras, estive em outros países, graças a esta participação nesse processo. O senhor foi um dos primeiros caçados pelo AI-5, né? O nosso julgamento foi o primeiro julgamento depois do AI-5. E por isso, eu não assisti o meu julgamento porque eu sabia que seríamos condenados. Então, as pessoas que assistiram viram que, na verdade, os próprios participantes, os membros que iam julgar, nem tinham interesse. Na verdade, nós já estávamos condenados. Tanto é que fomos condenados a 5 anos de prisão pela realização de uma manifestação, de uma assembleia da UEE que era legal. Era uma instituição legal que tinha todos os seus direitos. A União Estadual dos Estudantes não tinha sido cassado, tampouco a UNE, posteriormente sim, mas naquele momento não. Então, isto serve, inclusive, de lição para todos nós, de que como a ditadura ela é perversa em todos os sentidos, né? Simples manifestação estudantil, ela, por criticar ou por ser realmente crítico da sociedade, da política, ele acaba sendo alvo por parte da ditadura. Essa ditadura que marcou profundamente a vida do senhor também o fez um grande defensor da democracia. Como é que foi essa volta para o Brasil e a vontade de se candidatar a um cargo público? Isso foi extremamente positivo porque eu pude continuar com aquela atividade que eu tinha na época estudantil, né?
Na época de estudante, nós já desenvolvimos uma tarefa muito grande. Veja, eu estudei no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, eu já disse que foi uma referência no estado de São Paulo. Para você ter ideia, aos 15, 16 anos, nós fazíamos conferência pela independência da Argélia. Maravilhoso! Quer dizer, coisa que eu, infelizmente, não assisto hoje, né? E naquela época... Hoje o senhor concorre com o celular, ó. É muita concorrência injusta. Exatamente. E eu me lembro perfeitamente bem que nós fazíamos várias manifestações, várias conferências, todas pacíficas, ordeiras, mas onde nós debatíamos os assuntos. As questões nacionais eram debatidas. Por exemplo, na própria OEE, as questões nacionais e internacionais eram envoltas em uma discussão muito grande, não é? Então, o ambiente que nós tínhamos era um ambiente de liberdade, de discussão, de debate em alto nível, não é? E volto a dizer desse colégio. Esse colégio, grande parte dos professores, eles eram professores meio tempo no colégio e meio tempo professores da USP. Não é? Coisa que hoje você não vê, quer dizer, lamentavelmente a nossa escola pública ainda se deve muito. E olha, eu acredito na possibilidade que o Estado tem de oferecer uma educação de primeira para todos, não é? Não ficar apenas... E essa luta pela igualdade, pela justiça social permaneceu. E foi aí que nós nos envolvemos, por exemplo, pelas diretas já. Não é? Para acabar com a ditadura, nós participamos de inúmeras passeatas que culminou, inclusive, com as diretas já, que o nosso papel, até como secretário de Transporte, foi importante, porque na última manifestação, no último comício pelas diretas já, houve uma reunião decisiva entre o governador, Franco Montoro, Mário Covas, o prefeito, eu, secretário de Transporte do município, o Adriano Branco, secretário de Estado do Transporte, para ver se a gente fechava o Anhangabaú. Como eu tinha tido na CET, porque eu fui coordenador especializado na CET, técnico da CET, e nós fechamos São Paulo da visita do Papa, eu não me lembro se era o Papa João XXIII ou o Papa Paulo VI, que nós fechamos a cidade de São Paulo e não aconteceu nada, absolutamente nada. Aí eu disse para o prefeito, pode fechar que não tem problema nenhum. A CET garante a livre circulação no município de São Paulo. E foi o que aconteceu. Nós montamos o palanque no Vale do Anhangabaú, uma manifestação maciça. Acho que é a maior até hoje pela democracia. Provavelmente devia ter, se não me engano, mais de 1 milhão de pessoas, né? Foi a maior manifestação já realizada no município de São Paulo. E não aconteceu absolutamente nada. O metrô funcionou perfeitamente, só que não abria perto do local do comício, mas retirado. E as linhas de ônibus foram desviadas, ao mesmo tempo todo o sistema no Anhangabaú foi interditado, mas não houve nenhuma comoção na cidade de São Paulo. É interessante o senhor contar isso. O que tinha por trás de infraestrutura de um comício desse tamanho, né? Olha, que o cidadão de São Paulo saiba que a Companhia de Engenharia de Tráfego, que foi criada no governo do Prestes Maia, não, do Setúbal, é uma companhia das mais importantes que o Brasil tem, não digo nem São Paulo, que o Brasil tem, é uma referência nacional e até internacional. Graças a esta empresa é que São Paulo conseguiu continuar caminhando, andando. Por exemplo, alguns dos eventos importantes, graças à CET, essa cidade não entrou em colapso. Por exemplo, a morte do Senna. Né? Poucos se recordam, mas a morte do Senna foi uma comoção nacional, tá certo? Quer dizer, o velório foi aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
onde realmente havia uma aglomeração muito grande. E houve um desfile de carros, né, na Avenida 23 de Maio. Toda aquela pista foi interditada pela CT, que comandou toda a operação na cidade sem criar trauma nenhuma, né? Então, eu digo isso, as manifestações religiosas das várias crenças que São Paulo abriga, né, que fazem manifestações muitas vezes com grande volume de pessoas, graças ao planejamento da CT, realmente essa cidade não entra em colapso, tá certo? De modo que isso é importante, eu narro isso porque eu participei diretamente de alguns desses episódios, da visita do Papa, das diretas já, e de vários outros eventos, do velório do Senna, e de outros eventos onde eu vejo que realmente a coisa foi feita com disciplina, com ordem, que deu tudo certo, dentro de um respeito do cidadão aos próprios cidadãos. Eu vou chamar um intervalo e aí no próximo bloco eu queria contar justamente isso. O senhor, como um profundo conhecedor do setor de transportes, a gente, quando pega um ônibus, só quer ali que ele chegue no horário, que ele esteja limpo, a gente não tem ideia do que está por trás de um sistema desses. E foi nesse sistema que o senhor agiu assim que o senhor foi eleito. Então a gente vai falar no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouco a gente volta então com Vossa. Até mais, não sai daí. Vossa Excelência, a memória.